Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Meu nome é Manuel. Eu tenho 38 anos hoje. Mais ou menos 14 anos de idade, eu comecei a estudar com uma seita que elas afirmaram ensinar a Bíblia, né? E como jovem, eu era um jovem que passava por muita dificuldade, né? Tinha muita dificuldade. Em casa, por exemplo, o meu pai, ele era um alcoólatra, bebia muito, levava uma vida totalmente desregrada. E minha mãe, uma mulher caseira, a vida toda muito caseira. Naquele tempo ela não trabalhava, dependia 100% do meu pai. E meu pai não... Era bem, enfim, tinha um vício dele muito forte, né? Vício, bebida alcoólica, só quem passa pra saber, né? E meu pai tinha esse vício. E foi em meio a essa situação, as dificuldades, né, emocionais e financeiras, né, que eu comecei a estudar com essa seita, que afirmou então ensinar o que a Bíblia ensina. Eu estudei um livro conhecido como Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. E junto com esse livro que eu estudei também uma brochura. E essa brochura tinha uma pergunta que era: o que Deus requer de nós? Eu estudava simultaneamente esses dois compêndios aí, né? Um livro em um, de capa bordô, vinho, e essa brochura com essa pergunta: o que Deus requer de nós? Comecei a estudar no ano de 1999. Naquele ano de 1999 foi muito interessante, porque eu gostei do que eu aprendia, principalmente pelas gravuras que ilustravam ali muita fartura, um ambiente de muita paz, de muita tranquilidade. E aquelas gravuras todas, elas me tranquilizavam, né? E aquilo tudo me deixava muito feliz, assim, de saber que um dia todo o sofrimento que eu passava, ele ia acabar. A algum momento, esse sofrimento que eu passei, né? Eu passava lá na casa dos meus pais, ia acabar. Então comecei a esperar que viesse o que eles naquele tempo chamavam de nova ordem, que viesse uma nova ordem. Atualmente eles falam novo mundo, nessa seita ela fala novo mundo, mas naquele tempo se chamava nova ordem. Exatamente como a maçonaria também chama, né? Nova ordem. Essa seita que eu estou falando, eles se intitularizam como Testemunhas de Jeová. É assim que eles tem esse título, né? Eles titularizam dessa maneira, que eles são Testemunhas de Jeová. E enfim, comecei a estudar em 99. Um ano depois, no ano de 2000, no dia 16 de setembro de 2000, eu fui batizado como Testemunha de Jeová em um salão conhecido como Salão de Assembleias em Ribeirão Pires, próximo de onde eu morava, ali mais ou menos 40 minutos de onde eu morava, em Ribeirão Pires, no ano de 2000. Em 2001, a minha família, nós nos mudamos para a capital, que é onde eu estou até hoje, na capital paulista. Nos mudamos então para São Paulo. Saímos do interior, fomos para a capital. E quando chegou na capital, eu já como um homem, né, assim, varão e batizado, eu fui muito usado. Muito usado. E aquilo para mim era uma verdade, era uma maravilha, porque eu gostava muito. Aquela crença de criança, ela sempre estava acesa dentro de mim, de um ambiente de paz, um paraíso. E eu fui dando toda a minha juventude para essa seita, dei toda a minha energia. Tive cargos, né, lá dentro. Não vou ficar... Cargos não significa muita coisa, mas cheguei até alguns cargos lá dentro, né, de responsabilidade, que eles chamam. E ajudava em tudo que eu pude. No ano de 2006, eu conheci uma pessoa dentro dessa seita. E 2 anos depois,
eu me casei, que é a minha esposa até hoje. Me casei muito bem, graças a Deus, não aceita. Só que naquele tempo, para mim, já estava um pouco arranhado essa minha fé, então eu fui descobrindo muita coisa dessa seita religiosa, muita coisa, que me impactou muito, impactou mesmo. Eu vou resumir um pouco aqui a minha história. Eu decidi sair dessa seita quando eu descobri invenção sobre invenção, e não pregando o verdadeiro evangelho, que o verdadeiro evangelho é aquele de Cristo, que o próprio Deus é um Deus perdoador, justo, benigno, que se preocupa muito mais com o tipo de pessoa que nós somos do que obedecer homens, né? Não obedecer homens, que a satisfação que a gente tem que dar é para o próprio Jesus Cristo, para o próprio Deus, e não para homens, né? De que todos nós somos irmãos. É uma seita que ela prega que só são irmãos quem for daquela seita. E hoje em dia eu consigo viver mais livre com isso. Eu consigo viver mais livre. Eu fiquei nessa seita, pessoal, por mais de 23 anos. Eu comecei em 99, nós estamos em 2022. Eu dei meus recursos, eu dei minha vida, dei minha saúde, eu dei tudo para esse grupo religioso. E descobri muita coisa, que eles, coitados, lá dentro eles não podem saber de nada, porque a seita, ela diz assim: qualquer coisa que você souber é apostasia. Não veja apostasia, porque no ponto de vista bíblico, real da Bíblia, apostasia é deixar de crer em Jesus Cristo, é deixar de acreditar no Espírito Santo, que inclusive isso é uma blasfêmia, é deixar de acreditar em Deus. Mas para aquele grupo religioso, para que elas não saibam da verdade, que você não descubra que eles são apenas uma seita, eles pregam que você não pode ver nada que não for dito pela seita, porque é uma apostasia. Independente se você é uma pessoa que tem muita fé, e na verdade cada dia mais a sua fé aumente, o problema não é esse, é você discordar da seita. Você pode discordar até de Deus, de Jesus Cristo, não acreditar no Espírito Santo, não tem problema nenhum com isso aí. O problema é se você descobrir que a seita é só um grupo de controle mental de 8 homens, né? Atualmente são 8 homens que tentam controlar a mente das outras pessoas, e conseguem, né? Acho que eles controlam a mente atualmente de mais de 6 milhões de pessoas. Eles dizem 8, mas não tem 8 não, porque eles não contam aquele monte de pessoa que acorda e sai de lá, né? Mas eles controlam a mente de mais de 6 milhões de pessoas, com trabalho gratuito, né? Constroem templos que se chamam salões do reino. Aí tá no nome deles. Você não pode dizer, vou morar aqui um dia porque fiquei desempregado, porque estou passando por uma situação XY. Você não pode. Então, todo o tempo essa seita, ela ganha muito mesmo. Ela ganha, só para ter um exemplo, uma investigação no banco JP Morgan, né? JP Morgan, eu descobri que essa seita tem 22 bilhões de dólares, mas eles não doam nada para ninguém não. Não é ensinado a amar não, fazer caridade para ninguém não. Pela seita, essas pessoas morrem de fome. Pode ser no continente africano, né, aqui no ocidente, no continente europeu, porque realmente o amor que Jesus Cristo tinha de até dar vida, né, alimentar as pessoas e curar, é uma seita que não ensina isso não. Então eu preferi sair de lá. Eu descobri, e eles chamam de desassociação. No entanto, olha só, é uma seita tão com medo, ela tem tanto medo que você descubra a verdade, que eu chamei 2 membros, são chamados anciãos, né, nessa seita. Eles têm líderes, né, como se fosse funcionários, seriam os gerentes, né, da empresa. Não seriam os gerentes ainda não, seriam só os chefes, né, porque tem a chefia, a gerência, a diretoria, até chegar na presidência. Então eles seriam os chefes inicialmente, porque depois vem os superintendentes, né, então eles seriam só os chefes, chamam-se anciãos. Chamei 2 lá em casa para falar disso que eu aprendi e para mostrar os documentos, né. Mostrei, inquestionáveis, né? Porque são cartas que eles chamam do corpo governante. Então eles não têm como questionar, eles viram a carta, né? As cartas que eu tinha lá, do próprio, que eles chamam do corpo governante, não tinha como questionar. E eram 2 anciãos que estavam lá em casa. Lá na seita existe uma regra de que 3 anciãos que podem expulsar o outro, né? Excomungar, desassociar. Só que ela, com medo de todas as provas que eu já tinha, né, acumulado para mim, só que eu nunca tinha falado para ninguém, só eu e minha esposa sabia disso, eu e ela tinha todas essas provas, né, temos.
E isso dá uns 3, 4 quilos de prova. Eu tô comentando com vocês aqui, mas foi investigação de mais de ano. Nunca comentei isso com ninguém. A seita me expulsou sem ter a famosa que eles chamam de comissão. Não precisou de comissão. Eu fui expulso da seita sem comissão. Eles me expulsaram por causa das provas que eu tinha. Então foram 2 lá em casa e eles com medo de, nesse meio tempo, montar a famosa comissão, que às vezes poderia demorar até uma semana, eles não. Eles foram e me expulsaram. É algo assim que para eles, até eles, no âmbito deles, é algo absurdo, porque eu nem soube que eu fui expulso, né? Mais ou menos 4 ou 5 dias depois, que um dos chefes, né, um chamado ancião, mandou uma mensagem para minha esposa, que foi dado o anúncio, porque eles também dão um anúncio lá em cima que você foi expulso, para as pessoas te tratarem agora, nem poder comentar, falar com você. Eu fui expulso da seita, sem ter essa famosa comissão. Então eles estavam com tanto medo de eu mostrar aquilo para alguém, aquele monte de prova, que me expulsaram sem comissão alguma. Só me expulsaram, né? E é lógico, eu dei bastante risada, né? Eu ri bastante e tal, porque eu sabia, depois que eu descobri que era só uma seita, que era só uma empresa. Eles não têm salvação de nada, é só um culto religioso. E eu ri bastante, mas eu e minha esposa, a gente caiu na gargalhada, porque quando a gente descobre esse tipo de coisa, é um motivo de riso, né? De muita risada, depois que descobre que é uma seita. Mas no momento, quando a gente tá lá dentro, a gente considera aquilo como verdade, assim mesmo. Então eu fiquei feliz quando eu saí de lá, e foi muito bom, na minha vida foi muito bom tudo que eu passei lá, porque hoje em dia eu não posso mais ser enganado por seita alguma. Então, pra mim é uma alegria ter saído de lá. Não sou mais enganado por ninguém, né? Seita nenhuma. Então eu descubro que o que mais importa na nossa vida é a gente ser cristão, um seguidor de Cristo, e não de seita. Beleza, pessoal? Um abraço pra vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.